Salmo 129. Cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Pai, glorifica o teu nome e o nome do teu Filho na meditação da tua palavra nesta noite. Que ela venha ao encontro da nossa necessidade. E, ó Deus, que nós sejamos felizes, Deus, ó Pai, de pertencermos ao teu povo, de sabermos que somos do Senhor, de que das mãos do Senhor ninguém nos arrebata. E ainda que nós enfrentemos vicissitudes, o Senhor nos fortalece, nos abençoa, em nome de Cristo Jesus. Fala conosco e nós oramos em nome do Senhor. Amém. Podeis sentar, amados irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, eu, no início da década de 90, participava de uma banda da UPA da nossa igreja. E tinha uma música que nós cantávamos que eu gostava muito, ela dizia assim: nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou. Lembra, Felipe? Tirou-nos do império das trevas e nos trouxe ao lugar de luz, um reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso rei é Jesus. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou. Nós somos o povo de Deus, meus irmãos, e nós devemos nos alegrar porque somos o povo comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes não eram povo, mas agora vocês são povo. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Cada povo, meu amado amigo e irmão, tem sua idiosincrasia, tem seu jeito de ser, e alguns têm até uma afeição típica. Por exemplo, os japoneses são caracterizados com os coreanos e os chineses, para aquela região da Ásia, de terem os olhinhos puxados. Nós, brasileiros, somos caracterizados por sermos miscigenados. Neste país veio pessoas de todos os lugares da terra. Quando eu estava no Chile, os chilenos têm um biotipo, o chileno do norte tem um biotipo, o chileno de Santiago tem outro biotipo, o do sul tem outro biotipo. Pois o nosso tipo espiritual é que nós somos um povo comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos a igreja, a noiva do Senhor. Por isso nós somos o povo mais abençoado da terra. E ao olhar para esse texto da palavra, o salmista nos apresenta nesse cântico de romagem, em que homens e mulheres vão sentindo o calor do deserto, vão sentindo a seca do deserto de dia e o gelo do deserto na noite, naquele perigo de talvez enfrentarem assaltantes ou lutas. Esse povo se fortalece lembrando que eles são o povo abençoado por Deus. Esse salmo nos apresenta o povo abençoado por Deus. Você faz parte do povo abençoado por Deus? A primeira verdade que o salmo nos revela é que o povo abençoado por Deus é um povo resistente. O povo abençoado por Deus é um povo resistente. Olha aqui o versículo que diz, meu irmão: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga.
Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. O salmista está contando a história do povo de Israel. O povo de Deus foi escravo no Egito desde o começo da sua formação. Depois eles vieram para a terra prometida, e enquanto foram fiéis ao Senhor, eles viveram em prosperidade. Mas quando eles pecavam, os inimigos vinham contra eles, e os dominavam e os oprimiam. Quando o povo serviu a Deus na dinastia de Davi e Salomão, eles permaneceram mais de 80 anos debaixo de paz. Mas quando começaram a pecar, começaram a ser oprimidos pelos seus inimigos. No final de tudo, o reino do norte, as 10 tribos de Israel, deixaram de existir porque foram levados cativos pela Assíria. E depois, amados amigos e irmãos, o próprio reino de Judá foi levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor, por não ouvir os profetas do Senhor e não se arrepender de todos os seus pecados. Mas Deus, depois de conservar seu povo 70 anos no exílio, os traz de volta a Jerusalém. E a nação é reedificada. E algumas centenas de anos depois, o próprio Filho de Deus nasceu em Israel. Pois bem, o salmista está contando a história do povo de Deus. Ele diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. O povo de Deus é sofrido, irmão. E aí ele diz: Israel que o diga, fale bem, povo de Israel. E aí ele repete: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. O povo de Deus é um povo resistente. Ele pode ser angustiado pelo diabo, pelo pecado, por esse mundo, mas eles não prevalecem contra nós. Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Então nós somos um povo que resiste, irmãos, à tempestade. Nesse mês de agosto, além de celebrarmos o aniversário da IPB e o aniversário da nossa amada Unida, nós celebramos uma data muito triste na história da igreja, que foi o dia 24 de agosto de 1572, quando Catarina de Medici, descendente de italianos e mãe do rei da França, tramou e induziu seu filho e toda a elite francesa a matar milhares de protestantes na França. Somente em Paris, da noite de São Bartolomeu, de 24 de agosto de 1572, 3.000 protestantes foram assassinados. Alguns em praça pública, alguns enforcados, outros queimados, outros atravessados pela espada. E depois, amados amigos e irmãos, em todo o interior da França, mais de 20.000 pessoas foram assassinadas naquele dia. Mas o Evangelho do Senhor continuou a ser pregado naquela nação. E Deus levantou da França alguns dos maiores teólogos da igreja. O próprio João Calvino era francês. Querido amigo e irmão, nós como igreja de Jesus passamos por dificuldades. A Bíblia nos assegura tribulação. A Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos neste mundo. Porque somos de Jesus, as pessoas vão zombar de nós. E quando elas puderem fazer mais do que zombar, elas vão tentar nos atacar, elas vão tentar apagar a nossa fé. E em muitos lugares desta terra, irmãos e irmãs, nós temos visto pessoas dando a vida por causa do nome de Jesus. É do tempo de todos nós, amados irmãos, aquela época em que o Estado Islâmico criou aquele Estado lá entre o Iraque e a Síria. E como nós vimos atrocidades naquela época, me chocou por volta de 2015, um vídeo em que o Estado Islâmico, os homens tomavam a espada e cortavam a cabeça de 10 líderes cristãos diante dos olhos de todos. Mas ainda que a igreja seja perseguida, irmão, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Eu não sei se você está enfrentando alguma perseguição, se você está enfrentando um momento de angústia, se talvez você está deprimido. Eu gostaria de lhe dizer que muitas vezes nos atacam, mas a Bíblia é clara ao dizer, eles não prevalecem contra nós. Nós somos o povo de Deus. A igreja de Jesus vai durar eternamente, e todos aqueles que a perseguem perecerão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, resista firmemente no dia da sua tribulação, no dia da sua angústia, no dia da limitação financeira, no dia da perseguição, porque um povo abençoado por Deus é um povo resistente.
Jesus já falou para nós sobre isso. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O inferno não prevalece contra nós. Nós somos a noiva do Senhor. Fique firme. Resista. A tempestade pode estar difícil, mas o seu Senhor ficou firme até o final. E foi a cruz e deu a vida para te salvar. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Cristo Jesus, tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos de você mesmo, tire os olhos dos problemas e fique firme em nome de Cristo Jesus. Eu, nessa semana, amados irmãos, de ovelhas queridas que me cercam, recebi em 3 dias notícias de 3 mortes. Nós temos vivido um ano muito difícil. Hoje lá em casa, quando nós almoçávamos, nós revisamos o sermão do domingo, fazemos uma devocional, cada um coloca suas impressões e todos oram. E na mesa eu brincava, eu falei: a morte está passando perto de nós e está dando tchau assim para todo mundo, ó. E está tocando em algumas famílias muito queridas, mas nós permanecemos firmes em Jesus. Sabe por quê? Porque, como Paulo disse, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique firme, mulher de Deus. Fique firme, homem de Deus. Você é amado. Você custou o preço mais caro do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê a bênção de continuar resistindo a todas as adversidades para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas o texto nos mostra que nós somos o povo mais abençoado da terra. E o texto apresenta aqui, então, o povo abençoado por Deus. Pastor, qual é outra característica nossa de um povo abençoado por Deus? O povo abençoado por Deus é um povo liberto. É um povo liberto. Em primeiro lugar, ele é um povo resistente. Mas, em segundo lugar, é um povo liberto. Vamos ler aqui, irmãos, versículos de número 3 e 4. Diz assim: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Quem aqui já viu um arado? Levante a mão aqui. Quem aqui sabe o que é um arado? Levante a mão. Pode levantar com fé, com coragem. Obrigado. Quem não sabe o que é um arado? É um aparato de ferro antigo, com o qual a terra era arada. Então ele tem lâmina, força, ele é pesado, e ele ia entrando na terra e cortando a terra e arando a terra dura, e ele era puxado por animais. Hoje existe trator de esteira, hoje você não vê mais animal arando a terra, só uma fazenda de pessoas muito simples. Mas aqui o texto pinta uma cena curiosíssima. Ele pinta o povo de Deus como se o povo de Deus, na hora em que o seu inimigo foi arar a terra, o povo de Deus estivesse deitado no chão. E aí então, o inimigo vai puxando o seu carro com o boi e passa com o arado nas costas deste servo de Deus. E quando passa, se o arado rasga a terra dura para ser plantada, imagina as costas do Filho de Deus. Então o arado vai passando e diz o texto que ele abre longos sulcos, feridas de sangue. O povo de Deus sofre. Mas diz o texto aqui: mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Ainda que nós soframos, irmãos, o nosso sofrimento não dura para sempre. O povo de Deus estava sendo oprimido, aqui diz o texto. O arado do inimigo está passando nas suas costas. Eles estão sendo feridos tremendamente. Mas o Senhor é misericordioso. Ele ouve o clamor do seu povo. E aqui diz o texto que o povo de Deus estava sofrendo, apanhando, e de repente então, depois de sofrer com grandes ferimentos, o Deus que é justo ouve o clamor do seu povo e cortou as cordas dos ímpios. Deus nos libertou. Que bênção maravilhosa. Um dia desse estava lá em casa cantando com a Daniele. Ela está com 5 anos.
E fiquei feliz, e de repente todos nós cantamos junto no cultinho uma música que minha mãe aprendeu na igreja quando era pequena, e depois eu aprendi, e ela aprendeu e cantando a história da libertação do povo judeu. Talvez você saiba, ela diz assim: no Egito escravo fui, sim, sim, oh sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, oh sim. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa, quem sabe canta comigo, vamos lá? Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, meu irmão, não deixou ir, diz o cântico, né? E aí então diz que Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim me libertou, diz a música. E depois então o corinho diz assim: livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Eu vibrava, falei: Deus, louvado seja o teu nome. O que é a história? Minha mãe aprendeu, eu aprendi, minha filha pequena aprendeu, e meus netos vão cantar, louvado seja Deus. E aprendeu na igreja. Mas como eles cantam a libertação do povo judeu do Egito, essa libertação se aplica a nós na grande obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Imagine que nunca ninguém amou você como Jesus amou. Imagine Jesus sendo moído pelos seus pecados. Imagine uma lança atravessando o seu dorso. Imagine, querido amigo e irmão, ele ali pendurado naquela cruz, e as horas em que ali ficava ia sendo sufocado, sofrendo grande dor e angústia por amor de você. E quando ele gritou: está consumado, o véu do santuário se rasgou, e a morte foi morta na morte de Cristo. Porque Cristo deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Ele ressuscitou, Ele nos deu a vida eterna. O pecado já não tem domínio sobre nós. O Espírito do Senhor habita em nossa vida. Nós temos um lugar garantido nos céus, e nada poderá nos separar do amor do Senhor. Ninguém nos arrebata do amor e das mãos de Jesus. Nós somos de Cristo, e tudo isso porque Deus nos libertou da escravidão do pecado. Deus nos libertou da opressão do diabo. Deus nos libertou de agradar o espírito deste mundo. Nós somos um povo livre, nós temos um lugar garantido nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amigo e irmão, então viva como se você, de fato, e você é livre. Você não tem que buscar o aplauso do mundo, você não tem que fazer a vontade da multidão, você não tem que viver dizendo: ai, pobrezinho de mim, ó vida, ó tristeza, ó azar. Não, meu irmão, você é amado. Você custou o preço mais caro do universo. Pregue o Evangelho para você e pense todos os dias que você nunca foi amado como Cristo te amou. Louve a Deus, glorifique a Deus por esse grande perdão de pecados. Esse amor é tão imenso, que se você é de Cristo Jesus, nem mesmo você consegue se afastar da mão do Senhor. Que bênção maravilhosa. Você é livre, você foi perdoado, você tem paz com Deus, você tem vida eterna. Glorifique ao Senhor. Você pertence a Jesus. O povo abençoado por Deus é um povo liberto. É por isso, meu irmão, que você não é escravo mais de pecado. Ah, meu irmão, quando um crente diz: pastor, eu passei por aquela situação, mas o diabo me obrigou a pecar. Eu falei: mentira! Romanos diz que o pecado já não tem mais domínio sobre você. Ainda está a velha natureza aí, existe a tentação, mas você não é mais escravo do pecado. 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Deus te dá a saída. É por isso, meu querido amigo e irmão, que quando eu e você pecamos, a desfaçatez é maior ainda, porque nós já fomos libertos do poder do pecado.
O inimigo, amado irmão, tenta nos seduzir, ele sabe as nossas debilidades, mas nós já sabemos que somos livres e o pecado já não tem domínio sobre nós. Então, quando nós caímos porque demos brecha, porque não invocamos o nosso Deus, porque não fomos cheios do Espírito do Senhor e porque demos brecha para o pecado. Imagine, querido amigo e irmã, se comer maçã fosse pecado, e você tem uma maçã aqui. Então você fala assim: não, eu não vou comer aquela maçã. Não, eu não posso comer maçã. Não, comer maçã é pecado. Comer maçã é pecado, eu não vou. Não, mas eu vou chegar só um pouquinho pertinho da maçã. Eu vou olhar para ela, eu tenho força, eu não vou conseguir pecar. Não, mas ela está tão bonita. Comer e vai embora. Você não precisa chegar perto da maçã. Se você vai ser tentado, para que tentar o Senhor? Então, meu querido amigo e irmão, você é livre. Não dê brecha para o diabo na sua vida. Você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Você foi perdoado. Viva para o Senhor. Dedique-se ao Senhor. Viva para glorificá-lo. E entenda que ninguém te arrebata das mãos de Jesus. Você pertence ao Senhor, você pode se deleitar nele, descansar nele e confiar nele em qualquer situação que você esteja. Preste atenção, se Deus já te perdoou dos seus pecados e já deu o Filho dele por você, você acha que o Senhor vai deixar de cuidar de você agora? Não, nunca, jamais vai te abandonar. Louvado seja Deus por tão grande libertação. O povo de Deus, o povo abençoado por Deus, é um povo resistente. O povo abençoado por Deus é um povo liberto. Mas em último lugar, o nosso salmo nos diz nesta noite, que o povo abençoado por Deus é um povo sincero. O povo abençoado por Deus é um povo sincero. E eu estava meditando para pregar nesse salmo essa semana, e eu achei muito interessante, queridos, que do salmo 121 ao salmo 128, eu já preguei inúmeras vezes. Eu estou no meu 20º ano de pastorado, mais 4 anos como evangelista e seminarista, há 24 anos pregando, ininterruptamente. 1 ano antes de ir para o seminário já pregava, 25. Então já preguei muitas vezes. Você pediu, eu falo para você o Salmo 126, 127, 128 de cor. Mas eu nunca tinha pregado desse salmo. E eu nunca tinha pregado no Salmo 129, e eu sei por quê. Eu falei, mas meu Deus, por que eu preguei tanto no 124, 125, 126, 123, e no 129 eu não preguei? Porque o Salmo 129 é rasgado, irmãos. Ele fala a verdade de uma maneira não muito palatável, mas ele mostra que o povo de Deus é um povo sincero na presença do Senhor. Vamos ler os versículos 5 a 8, diz assim: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Talvez você me dirá: reverendo, esse salmo não é muito protestante, não. Não é presbiteriano, não, reverendo. O salmista está com a faca no dente aqui, o Mateus, faca na caveira. Mas ele nos mostra, irmãos, que na presença de Deus nós não podemos ser hipócritas. E que o povo de Deus é um povo sincero. O salmista começa dizendo no versículo 5: sejam envergonhados e rejeitados todos os que aborrecem a Sião. Sião, amado irmão, era o lugar onde estava o templo, era o lugar onde Deus era adorado, era a capital do povo de Deus. Aborrecer a Sião é aborrecer a igreja de Deus, é aborrecer o povo de Jesus. E o salmista, amado amigo e irmão, clama para que Deus envergonhe e rejeite todos aqueles que perseguem os filhos de Deus. Ele é sincero, ele diz mais, ele conta uma ilustração: sejam como as ervas dos telhados que secam antes de florescer. Hoje os nossos telhados modernos são diferentes, querido, mas os telhados antigos eram feitos de barro. E quando os passarinhos, eles então picavam as flores, e aí eles levavam, querido amigo e irmão, muitas sementes de flores e de plantas, algumas caíam sobre os telhados. E como os telhados ficavam úmidos, então aquelas plantas floresciam nos telhados. Mas como elas não tinham raiz nem profundidade, o sol vinha e secava. Então o salmista diz que aqueles que odeiam a Deus, aqueles que odeiam o povo de Deus, aqueles que perseguem o povo de Deus, tem que ser como uma erva sem raiz, que seca antes de florescer. Mas ele diz mais: com a qual o ceifeiro não enche a mão, nem os braços o que ata os feixes. Ele fala: Deus acaba com essas pessoas que perseguem o teu povo e a tua igreja. Elas não valem nada.
Elas não servem para a colheita nem para abençoar a vida de ninguém. E aí o salmista é mais forte ainda no final. Ele profere uma maldição de maneira negativa. Ele não amaldiçoa diretamente, mas ele fala assim: e os que passam não digam dessas pessoas: a bênção do Senhor seja convosco. O povo de Israel era o povo de Deus. Eles costumavam se saudar dizendo: Shalom Adonai Aleichem, a paz do Senhor seja sobre vós. Então ele diz assim, que esse que não tem o Senhor, que ninguém diga a ele que a paz, que a bênção do Senhor seja com você, que você seja entregue à sua própria sorte. Ele diz: ninguém diga a você: nós vos abençoamos em nome do Senhor, porque quem não teme ao Senhor não merece ser abençoado pelo Senhor. Que coisa terrível, amado irmão. Então, irmãos, nós vamos agora sair na rua mandando: seu miserável, vai para o inferno, seu... Não, a Bíblia não manda a gente fazer assim. A Bíblia nos manda tratar com amor, com doçura, até o nosso inimigo. Mas aqui o salmista está na presença de Deus. E ele está apresentando as suas lutas a Deus. Então, meu querido amigo irmão, o Senhor não ensina você a golpear ninguém. O Senhor não ensina você a sair falando mal de ninguém. O Senhor não ensina você a denegrir a imagem de ninguém. Mas o Senhor também não gosta de hipocrisia. E na presença de Deus você tem que ser sincero. Então, quando alguém te persegue, você tem que falar: Senhor, fulano está me perseguindo. Senhor, ciclano está fazendo isso. Senhor, veja bem como é que o Senhor está atuando, Deus, com essa pessoa. Me ajuda, me socorre. Na presença de Deus, irmãos, nós não devemos ter limites. E principalmente, quando ímpios perseguem você, você diz: Senhor, me defenda. O meu desejo era que esse ímpio se convertesse. Mas se ele não for teu eleito, então o Senhor corrige ele. E faz com ele aquilo que o Senhor tiver que fazer. Você não vai sair pela rua mandando as pessoas para o inferno. Não, de jeito nenhum. Uma vez eu estava em Guarulhos, eu era seminarista, no ponto de ônibus, e eu vi um desses pregadores aí da rua, né, que são meio doidos da cabeça, e aí ele pregava dizendo: a grande Babilônia, a sua prostituta, e ele falava: mulher que usa saia, que passa batom, prostituta, ele viu a mulher prostituta, ela: prostituta é sua mãe, que coisa feia. O Senhor não ensina a gente a sair fazendo isso na rua, meu irmão. Isso é contrário ao Evangelho. Mas quando você enfrenta luta e dificuldade, você tem que ser sincero em oração na presença do Senhor. Você tem que apresentar diante de Deus com sinceridade o seu coração e os seus desafios. Irmãos, isso é válido não somente para nós, mas até para os crentes que estão no céu. Vez por outra, pessoas me perguntam: pastor, quem está no céu está dormindo ou está consciente? É claro que está consciente. Apocalipse capítulo de número 6, do versículo 9 a 11, nos mostra a oração que os nossos irmãos que estão no céu estão fazendo. Eles estão conscientes, eles estão adorando o Senhor, eles já estão livres do pecado desse mundo, mas eles anelam o dia final da restauração em que seus espíritos vão ser reunidos com seus corpos glorificados. Eles adoram o Senhor somente no espírito, e eles estão desejosos de que o Senhor cumpra a sua vontade e de que então o Senhor restaure todas as coisas para que todos nós juntos em nosso corpo glorificado estejamos na presença do Senhor. E em Apocalipse 6, quando se abre o quinto selo, nós vemos uma oração no mínimo interessante, que mostra a sinceridade de quem ora na presença de Deus. Apocalipse 6 a 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, voz alta, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Os nossos irmãos que estão no céu estão desfrutando da alegria do Senhor, mas eles têm sede de justiça, e estão dizendo ao Senhor: até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que nos perseguiram? Eles já desfrutam da presença do Senhor, mas eles querem a presença plena nos seus corpos, e eles querem ver Deus sendo glorificado na vida daqueles que se levantaram contra Ele. Se no céu oram assim,
Se no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, oravam assim, quem disse que você não pode externar o seu coração com sinceridade da presença de Deus? Tome cuidado com o que você fala, não sai dizendo, Senhor, corta a cabeça de fulano, mata ciclano, peraí, você não tem o poder da maldição não, pode parar com isso, tá? Não vai, Deus mata fulano, Deus destrói ciclano, não, vai devagar. Você pode sim externar com Deus o que está no seu coração, com sinceridade, e Deus te defende e ouve as suas orações. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Não vou dar detalhes nem contar história específica, mas todas as vezes na minha vida que eu parei e disse para o Senhor, Senhor, quem vai me defender é o Senhor. Eu fiquei perplexo. O problema é que eu tenho personalidade, né? E a minha índole é voltar na mesma hora com intensidade, talvez até maior. Mas o Senhor trabalha o coração. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas talvez a resposta, vem uma resposta de cá, já volta pronta, é impressionante. Aí você tem que orar, Jesus, me livra de mim mesmo, não me deixa dar resposta, me segura, me freia, me ajuda. E você, assim o Senhor vai segurando, tem dia que você dá a resposta, depois se arrepende, você chora, não dá a resposta. Mas a tendência é voltar na hora. Mas meu amado amigo e irmão, algumas vezes que eu falei, quer saber, não vou fazer nada. Vou deixar Deus me defender. Meu querido amigo e irmão, eu fiquei impactado com um livro uma vez que eu li e recomendo a você que leia, de A.W. Tozer, um dos grandes autores cristãos do século XX. 5 votos para obter poder espiritual. O segundo voto de Tozer era, não se defenda. A nossa tendência natural é nos defendermos. Mas experimente fazer o que a Bíblia manda. Cale-se. Fique tranquilo. Meus irmãos, é impressionante. Quando nós nos calamos e Deus nos defende, nós ficamos maravilhados. Deus faz muito mais do que nós podíamos imaginar e exalta o nome dEle na nossa vida. Então, não se defenda. Pare de lutar por você. Lute pela obra de Deus, lute por aqueles que você ama, mas não fique lutando por você. Lute diante da presença do Senhor. Deixe Deus te defender. Eu afirmo a você, não vou dar nenhum exemplo, para não aludir, eu não sei quem está me escutando por esse vídeo aí no mundo inteiro. Não posso falar qualquer coisa. Hoje é o mundo das câmeras, né? Nós não podemos falar mais coisas. Mas é o seguinte, fique tranquilo. Externe o seu coração diante do Senhor e diga, o Senhor é a minha defesa. Se alguém te difamou, se alguém te criticou, se alguém te vilipendiou, se alguém foi rebelde contra você, se levantou contra você, não se preocupe, não se defenda. O Senhor disse, minha é a vingança, eu sou o Senhor. Deixe o Senhor te defender. Você vai ficar perplexo. Você vai dizer, uau, nem eu conseguiria fazer as coisas desse jeito que o Senhor realizou. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo e irmão, lembre-se, no final dessa mensagem, a que povo você pertence? Pare de achar que tudo está acabado. Pare de ficar com medo de coronavírus, porque o dia da nossa morte, o Senhor já determinou antes da fundação do mundo. Se é com corona, se é sem corona, Deus sabe. Nós nos cuidamos e somos responsáveis para não tentar o Senhor. Mas o dia em que o Senhor vai nos chamar já está determinado. E nós não precisamos nos desesperar, porque a morte para nós não é causa de desespero. Se você crê em Jesus, a morte é só uma oportunidade para você experimentar mais glória e ver a face do Senhor. É por isso que Paulo dizia, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Quando nós cristãos partimos deste mundo, irmãos, nós estamos livres dessa natureza maldita de pecado que nos assedia. Nós estamos livres da opressão do maligno. Nós estamos livres das tentações deste mundo.
A morte para nós não é causa de desespero. A morte para quem tem Cristo, irmão, é uma bênção. É Deus que determina a hora. Nós não temos o poder sobre a nossa vida, mas no dia em que Deus chamar, se nós somos cristãos, nós não vamos passar pela morte desesperados. Nós somos um povo abençoado por Deus. Nós vamos resistir até o final. Nós vamos, amados irmãos e irmãs, louvar a Deus porque nós somos um povo liberto. Nós somos perdoados de nossos pecados. Nós vamos ser sinceros na presença de Deus, sabendo que enquanto nós enfrentarmos grandes batalhas deste mundo, a nossa defesa pertence ao Senhor. Então, em nome de Cristo Jesus, eu quero desafiar você na prática. Mude a sua atitude. Pare de viver como um pobrezinho. Pare de viver como uma vítima. Pare de viver dizendo, ó vida, ó tristeza, ó azar. Ó Deus, eu tenho tal problema. Fulano não gosta de mim, ciclano não me olhou direito. Pare com isso. Você é amado. Você é eleito. Você foi perdoado. Pare de viver como alguém que ainda é escravo do pecado. Você já foi liberto. Creia no Senhor e viva um relacionamento vivo e pessoal com Ele. E saiba que Deus vai te dar força para resistir todos os problemas que virão. Você foi livrado pelo sangue de Jesus. O Senhor é a tua defesa no meio de todas as batalhas que você enfrentar. O povo abençoado por Deus é um povo, amado irmão, resistente, liberto e sincero. Que Deus faça de nós cristãos resistentes, que nós louvemos pela grande libertação que temos, que nós sejamos sinceros, apresentando todas as nossas lutas em oração, na certeza de que o nosso Deus nos ouve. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.